A Juiz esclarece. Vamos falar hoje da providência de entrega judicial de criança ao jovem. Que providência é esta? É uma providência que se encontra prevista para situações que não tenham enquadramento nem no âmbito da regulação das responsabilidades parentais, nem no âmbito da providência de incumprimento. Ou seja, se tivermos um conflito parental relativamente ao destino, à residência, ao local onde se encontra o filho menor, a providência de entrega judicial não será a providência adequada para resolver esse conflito, porque os conflitos entre pais, portanto, relacionados com essa questão, resolvem-se no âmbito das providências que se encontram expressamente previstas para o efeito, que é a providência, portanto, de regulação das responsabilidades parentais que já estudamos anteriormente, ou que já enunciamos, bem como, no caso de incumprimento desse regime que se encontra fixado, portanto, por exemplo, quando um dos pais não entrega a criança nos dias, horas, locais que estão designados no regime de regulação, também não será a providência de entrega judicial adequada. O que esse pai ou essa mãe deverá fazer será lançar mão da providência de incumprimento do regime de regulação das responsabilidades parentais. Então, e quando é que esta providência de entrega judicial se aplica? Aplica-se, nomeadamente, aquelas situações em que, estando a criança ou jovem a residir com ambos os pais, ou com um deles, abandona a residência, ou quando a criança residente com ambos os pais, ou com um deles, é dali retirada por ação de terceiro, ou ainda naquelas situações em que, estando confiada a criança ou jovem, a pessoa ou instituição, a criança ou jovem ausenta-se da residência dessa pessoa ou da instituição e, nesse caso, será caso de fazer uso da providência de entrega judicial de que hoje estou a falar. Portanto, volto a repetir, esta providência nunca se aplica às situações de conflito entre pais. São situações em que ou a criança abandona o lar dos pais, ou da pessoa a quem tenha sido confiada, ou é retirada ilicitamente do lar dos pais ou da pessoa a quem se encontrar confiada, ou se ausenta da instituição onde tenha sido colocado. Portanto, são situações ilícitas que não se coadunam com o regime que está em vigor. Nesses casos em que se aplica esta providência de entrega judicial, portanto, o pedido é formulado nos juízes de família e menores competentes, portanto, da residência da criança. Em princípio, é sempre essa a regra que determina a competência territorial destas providências, mas também nada obsta que em qualquer sítio onde a criança seja encontrada ou se encontre naquele momento sejam pedidas as providências urgentes que permitam o regresso da criança à sua residência. Portanto, o pedido é formulado ao juiz pelo pai ou pela mãe com quem a criança se encontra a residir, ou por ambos os pais, ou pela pessoa ou instituição a cuja guarda se encontra confiada a criança. São emitidos, então, mandatos de comparência da criança ou jovem para ser ouvida perante o juiz, e o processo desenvolve-se depois, se for caso disso, com a citação da pessoa com a qual se encontrar naquele momento a criança a residir, para ver qual é o fundamento, portanto, dessa retenção da criança junto de si e, produzidas as provas, portanto, se o tribunal chegar à conclusão que tal aconteceu, que a saída da criança ou jovem do agregado com a qual se encontrava a residir foi motivada por alguma situação que possa justificar, por exemplo, a inibição do exercício das responsabilidades parentais,
quer porque o pai ou a mãe com quem reside a criança não está a assegurar os cuidados e um terceiro, para fazer face às necessidades de bem-estar da criança, resolveu pegar na criança e retirá-la do lar paterno antes de pedir providências ao tribunal. Portanto, se o juiz chegar a essa conclusão de que a criança, ao fim e ao cabo, se encontra mais protegida na casa do terceiro ou na residência do terceiro do que no lar que anteriormente o acolhia, poderá justificar-se. Portanto, em vez de ser a criança entregue novamente à pessoa que veio requerer a providência, poderá a criança ou jovem ficar confiada à guarda de um terceiro que, no imediato, assegura o bem-estar e cabal desenvolvimento das crianças. Portanto, nesta providência é sempre confrontado o regime em vigor para saber com quem é que aquela criança ou jovem tem de estar a residir. Averigua-se durante a tramitação da providência por que motivo a criança ou jovem não se encontra a residir ou ausentou-se da residência que, à luz desse regime, estava fixado. Se não existir nenhuma razão válida, é determinada de imediato a condução da criança ou jovem àquele agregado que está previsto no regime, mas se na tramitação do processo chegar à conclusão que a criança ou jovem já não está bem naquele agregado que consta da decisão, por exemplo, de regulação das responsabilidades parentais, ou porque é maltratado, ou porque há alguma situação de incapacidade da pessoa, portanto, com quem a criança reside, que justifique uma tomada de medidas imediatas, o Tribunal, no âmbito dessa providência, também poderá designar cautelarmente um terceiro com quem a criança fique naquele momento a residir de forma a cautelar o seu superior interesse. Esta providência de entrega judicial nestas situações esta providência poderá dar raso a outras providências que se revelem necessárias para cautelar o superior interesse da criança, nomeadamente, neste caso que eu mencionei, quando se chega à conclusão que a ação do terceiro que retirou a criança do seu lar pretendeu acautelar o bem-estar dele porque constatou que existia uma situação de perigo imediato que requeria uma tomada de posição urgente. Se o Tribunal chegar à conclusão que foi isso que aconteceu, poderá ter de propor uma ação de limitação de responsabilidades parentais, uma ação de inibição ou, eventualmente, até um processo de promoção e proteção, portanto, dar início a essas providências, de forma que a situação da criança não fique desacautelada. Tenho ainda a mencionar, relativamente a esta questão da entrega judicial, que, tal como as restantes providências tutelares cíveis, portanto, elas são instauradas sem pagamento inicial de qualquer taxa de justiça, só afinal é que poderá vir a ser exigido o pagamento da taxa de justiça devida pelo impulso no processo, sendo certo que se o requerente da providência beneficiar de proteção jurídica, encontrando-se dispensado e tiver dispensado por via disso o pagamento da taxa de justiça, nem essa lhe será exigida, afinal, portanto, será um caso de dispensa de elaboração da conta. Portanto, o processo corre todo sem qualquer encargo, só afinal é que poderá vir a ser cobrado a taxa de justiça devida pelo impulso de tal providência. Penso que, relativamente à providência de entrega judicial de criança ou jovem, foquei o essencial. Espero ter sido clara. Bem-aja pela atenção.